E aí, galera, tudo bem? Meu muito bom dia, bom dia. Tô com a voz meio rouca assim, né? Porque estou com uma alergia, eu acho. Uma alergia já semana já com uma rouquidão, nariz meio ruim, né? Mas faz parte, né, da vida. Para dar o seguinte, quem tá falando aqui é Ibson Cabral. Eu estou aqui no Sabadão Pipoca Ágil, dentro da digitaledu.com.br, a plataforma de conhecimento, né, tecnologia. E hoje, né, como Sabadão Pipoca Ágil, sempre a gente traz convidados. Mas como a gente está no meio do feriado, né? Foi feriado na quinta-feira, sexta-feira até trabalhei tudo, e sabe como é que é, né? Muita gente viaja nesse feriado. Eu falei, então a gente ia trazer uma turma lá do Simulação de Projetos Ágeis, mas eles tiveram outros compromissos. Eu falei, então vou fazer, deixa que eu faço sozinho, faço solo aqui, né? É bem legal porque hoje o papo vai ser sobre priorização de backlog. Vou falar sobre uma técnica, tá? Bem simples a técnica, mas é interessante. A gente está sempre falando isso, que de repente a pergunta é muito recorrente mesmo. Como é que eu priorizo o backlog? Mas antes disso, eu tenho três recados, tá? Três recados. O primeiro recado é o seguinte: aqui na Digital Edu, quem vier para a plataforma digitaledu.com.br vai ter assim três benefícios bem legais. O primeiro é justamente a, ao final, ao término desse episódio, nós teremos o quê? Emissão do certificado de participação, que vale para a faculdade, para o trabalho, para o mestrado, PDU, vale PDU para caramba. Então, eu acho interessante, você que está escutando aqui no LinkedIn ou no YouTube, migra aqui para a plataforma, para digitaledu.com.br, que no finalzinho desse episódio, a produção, né, o Dr. Wagner Dumont vai colocar o link. Se você não é cadastrado, se cadastre, tá? E tenha atenção no nome que você vai colocar, que esse nome do cadastro que vai para o certificado, tá bom? O segundo, o segundo benefício, né? O segundo disclaimer que tem que falar aqui é o seguinte: agora na plataforma de Edu tem a fotogaleria, tá? O galeria de fotos. É, um, é uma opção que você tem na tela aí, dentro da plataforma, em que você pode tirar uma foto sua. Você vai usar a câmera, né, do notebook ou do seu celular, em que você vai escolher qual moldura você quer para sair, né, a sua foto. Aí tem de todas as áreas aqui porque o Digital Edu tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tem programa. E no programa de hoje, né, sábado, Pipocagem, inclusive estamos com uma logo nova. O Pipocagem está com uma logo nova. E foi legal porque eu mandei agora para essa semana para o Wagner, ele já colocou aqui, né, a moldura não, o logo novo do Pipocagem. Bem legal. E o terceiro é o seguinte: se você quiser doar, fazer uma doação, também tem a opção de doação aqui pra gente, tá? Porque sabe como é que é, né? A gente está colocando conhecimento aqui, experiência, então é sempre bom ter um estímulo, tá? Além, claro, né, do mepagumcafé.com.br, aqui, ó, vou colocar aqui no banner, mepagumcafé.com.br barra pipoca ágil, tá? E é interessante porque esse banner que eu digo, não, se você colocar ele fixo aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ele fixo aqui para ver como é que vai ficar. Deixa eu ver como é que fica ele, exibir. Ah, tá. Aqui, ó. mepagumcafé.com.br barra pipoca ágil. Ali você pode fazer, né, pagar um cafezinho para mim, um pix de um café ou um pix de cappuccino. Não está atualizado, os valores são desde 2022 ou 21, não me lembro agora quando é que foi. Inclusive, ontem, eu estive conversando com o pai dessa criança aí, né, o Carole. A gente vai fazer até um novo comercial, né, o Merchan, tá? Que a última vez que eu encontrei com ele foi em 2024. A gente fez rapidinho ao vivo. E ontem, conversando com ele, acabou que o nosso bate-papo estava na hora do almoço e eu tinha que levar minha filha ao colégio. Então, você que está assistindo aí, tanto no LinkedIn, no YouTube, vem para a plataforma para você ganhar um certificado, para você
ter a fotogaleria. Você tem a galeria de fotos, você pode tirar sua foto, vai ficar aqui dentro também, você pode baixar, com você postar no LinkedIn, postar nas redes sociais. E, além de certificar da foto, você vai poder também fazer uma doação, tá? E também tem me ajudar aqui no mipagocafé.com.br, pipoca ágil. Tá legal? Então tá, gente. Hoje eu vou falar sobre backlog, tá? E vou falar sobre refinamento dele e priorização, tá legal? Esse assunto é muito relevante, porque depois que a gente, no projeto ágil, a gente tem o discovery, né? Que você a descoberta que o cliente quer, quais são os desejos, quem vai usar, né? Qual é a área que ele vai atuar, quais são as funcionalidades todas que vão ter no aplicativo, no site, será no produto, né? A ideia é o seguinte: você tem um método para priorizar. O que eu vou fazer primeiro? Tá? Então, vários métodos. Hoje, eu vou falar de apenas um método, que é muito simples. Tá? Mas vamos para o racional aqui. Meu racional é assim: esse racional ele herdou lá do Pílulas Ágeis, lá do canal do Pipocage. O mesmo formato, tá? Deixa eu ver se eu colocar aqui se está tudo certinho. Eu lembro muito bem que eu conversando com o Labriola, e eu falei assim: poxa, meus slides não tá com foto, não tá com nada, mas aí ele escreveu aqui para mim, falou assim: Y, mesmo não estando com foto, com uma decoração legal o slide, mas é o simples que dá certo, né? É o básico que funciona, né? Então é isso aí, ó. Priorização de backlog, refinando e priorizando o backlog. Então vamos para o racional aqui, dizer como é que está isso aí, ó. Priorizar um backlog eficazmente é crucial para o sucesso de qualquer projeto. Claro, não se trata apenas de organizar tarefas, mas de garantir que a equipe esteja sempre trabalhando no que gera mais valor. É interessante essa frase, né? Não se trata apenas de organizar tarefas, mas de garantir que a equipe esteja sempre trabalhando no que gera mais valor. E essa última frase, desculpa, né? Essa última frase me fez pensar o seguinte, aqui, ó. E por falar em valor, o que é valor? Tá? Eu fiquei pensando que, cara, muita gente fala que na agilidade tem que gerar valor, tem que gerar valor, tem que gerar valor, mas muita gente não fala o que é valor. Tá? Então, eu preparei essa parte do início da apresentação só para a gente falar o que é valor para o cliente. Tá? Muita gente fala, mas as pessoas esquecem. Tá? Ou de repente não sabem dizer o que é realmente valor para o cliente. Então, antes de mostrar qualquer método, eu vou falar um pouco sobre o que é valor. Ao falar de valor para o usuário ou cliente, estamos nos referindo aos benefícios e utilidades que um produto ou funcionalidade oferece a quem, a quem o utiliza. Não se trata apenas do que o produto faz, mas de como ele melhora a vida, resolve um problema ou atende uma necessidade do usuário. É interessante a gente falar nisso porque, às vezes, quando a gente fala em valor, as pessoas pensam que é o valor monetário. E não é isso, valor somente no valor monetário. Na realidade, a gente tem que identificar qual o tipo de valor que o cliente vai receber. Tá? Então, por isso que eu dei ênfase, né? A gente falar um pouquinho de valor. Primeiro valor é assim, resolução de problemas e eficiência. O que é isso? Na realidade, esse é talvez o valor mais fundamental. Um produto que resolve um problema real do usuário ou torna uma tarefa mais rápida, fácil e eficiente é extremamente valioso. Tá? Isso é muito legal, porque na realidade a gente trabalha com desenvolvimento de software, a gente quer resolver. Nossa, minha garganta tá. Cadê a garganta? Eu tô com pigarro, né? A gente quer resolver o problema, tá? E a gente acha que só o valor é esse. Mas tem outros valores. Vamos dizer aqui um exemplo. Eu tenho um exemplo aqui, um aplicativo que elimina a necessidade de ir ao banco. Um software que automatiza tarefas repetitivas. Uma funcionalidade que reduz o tempo gasto em um processo. Né? Como é percebido pelo usuário? Isso me poupa tempo, isso me facilita a vida, não preciso mais me preocupar com isso. Cara, esses valores são fundamentais. Tá? Então, a partir do momento que você começa a priorizar o backlog,
você começa a identificar esses valores, tá? E o primeiro é, o discurso está na ponta da língua, né? Você trabalha com o quê? Eu resolvo problemas para o cliente, né? Usuário, será que for stakeholder. Mas só isso que você faz? Resolver problema? Não tem outras coisas, não? Então aqui eu vou dizer realmente como é que é o valor, tá legal? Então vamos aí, mais um valor, né, para vocês, ó. Usabilidade, experiência de usuário, tá? UX, UX. Um produto pode ser funcional, mas se for difícil de usar, seu valor diminui. A facilidade de uso, a intuição e a agradabilidade da interação são cruciais. Uma boa X minimiza a frustração e maximiza o prazer, desculpa, o prazer. É verdade, não adianta alguma coisa que vai funcionar para você muito bem, mas não seja fácil usar. Uma coisa que, olha, sem brincadeira, uma coisa que é difícil, acho que para todo mundo é uma coisa meio chata. Eu entendo por que é chata também. Assim, de você ver, qualquer serviço você vai no gov.br, cara, eu acho que ninguém lembra da senha. Eu acho que ninguém entra da senha. Eu entro sempre pelo banco, tá? Aí o banco, né, no gov.br, .gov, né, .br, ele me dá até uma prioridade melhor, acho que você se torna prata, um negócio desse assim, né, um cliente prata ou bronze, não lembro qual é. Então eu entro sempre pelo banco, tá? Mas essa experiência do gov.br é muito ruim, eu nunca lembro da minha senha, e esse negócio de reconhecimento facial às vezes não funciona. Há uma certa dificuldade, tá? E vamos botar o exemplo dessa usabilidade aí. Uma interface limpa e intuitiva, um processo de compras com poucos cliques, mensagens de erro claras e úteis. Como é que é percebido isso pelo usuário? É tão simples de usar, é o que ele fala. Nossa, é simples a beça de usar. Eu entendi na primeira vez e é um prazer navegar aqui. Quer dizer, cara, essas interações são interessantes, esses feedbacks, né? Você colher esses feedbacks, ele é muito interessante para você ver se estão no caminho certo, tá? Então é bem legal você estar de olho na experiência do usuário. Não adianta você fazer, né, desenvolver um site, um aplicativo e tudo, mas para usar é difícil. Inclusive, teve um parente que teve um problema na receita, veio lá, né, dizendo, olha, tá faltando alguma coisa assim, depois de 3 anos. Cara, olha, uma pessoa comum não ia encontrar o erro. Não ia encontrar o erro. O que que faltou? Eram tantos passos, eram tantas áreas que tem que ir, até você, e na Receita Federal, né? Até você encontrar, eu falei, caramba, eu consegui fazer isso. Mas eu fiquei pensando, nossa, eu consegui, mas eu trabalho na área de desenvolvimento de software. Então eu já tenho as manhas por onde procurar. Agora eu fico pensando, a pessoa de idade, né? A pessoa de idade que não tem uma simpatia, né, por tecnologia, cara, isso é brabo. Vai ser muito difícil. Então, a gente tem que estar sempre procurando, né, gerar esse valor nessa usabilidade, experiência do usuário. Beleza? Então, vamos aqui, ó, para mais um item de valor. Confiabilidade e segurança. O que é isso? Os usuários precisam confiar que o produto funcionará como esperado, sem falhas constantes, bugs ou risco à sua segurança de dados, financeira, etc. A estabilidade e a proteção são valores inegociáveis para muitas aplicações. Isso é verdade, cara. Interessante, né? Se você adquire um produto que não tem confiança, que não é estável, que tem vários bugs, vários riscos, a segurança, cara, você é realmente. Esse é um dos valores que as pessoas até pouco pensam, né? Eu trabalhei num cliente uma vez que ele foi alterar o registro do ponto e acabou que o software do registro do ponto não estava preparado para muita gente acessar. Por quê? Eles queriam, né, o cliente queria que a marcação do horário fosse realmente fiel, assim, se chegasse meio-dia, tu pum, marcava. Aí, 1 hora, pum, marcava. Então, nesses horários, era um pico, era muito grande as pessoas marcando. As pessoas sempre marcavam no final do dia, né? A hora que entrou, de repente
Ele tá 9h10, mas ele marcava 9 horas. Aí conseguia, não estava no pico. Mas a empresa, já tem uns 3 anos atrás, ela simplesmente queria que a gente marcasse o tempo real, como se fosse um cartão físico, né? Eu fui na época de cartão físico, marcar a presença no relógio. Aí você ficava ali, chegava sempre cedo, tinha aquela fila de pessoas e todo mundo marcava o seu cartão, né? Tum. Era interessante isso, né, cara? Como o tempo passa rápido. A gente nunca iria imaginar que a gente ia ter esse poderio todo, né? Que é a internet, que é a tecnologia de informação, né? Fosse propor isso pra gente. Cara, eu fui do cartão de ponto, cara, de marcar assim, chegar cedo e plim! E quando você chegava atrasado, todo mundo sabia, né? Que fazia barulho quando você marcava assim um ponto, fazia um plim, tocava um sininho. Então a parada é o seguinte, vamos dar exemplo aí. Nossa, eu tô falando mais, desculpa, gente, estou meio gripado. Então dá alguns exemplos aí. Um sistema bancário sem quedas, um software que não perde dados, um aplicativo que protege informações pessoais, tá? Como é que é percebido isso? Tá? Nunca me deixa na mão, posso confiar meus dados a ele e funciona sempre. Então, são essas coisas que a gente tem que ficar de olho, porque são justamente esses dados, né, essas situações, e é o feedback esperado. Né? O que eu espero? Né? Qual é o valor que eu quero agregar, né, ao meu produto para o nosso cliente, né, usuário? Será que... Então, a confiabilidade e a segurança são importantes. Volto a dizer, quem chegou agora, né, quem tiver fora da plataforma, ainda bem que o pessoal está na Digital Edu, mas quem tiver aqui no YouTube, pela Digital Edu, ou no Wagner Drummond no YouTube, ou no LinkedIn, migra aqui para digitaledu.com.br, que você vai ter 3 situações bem legais para você fazer. Primeiro, que você ganha um certificado de participação aqui, que vale PDU, vale para mestrado, vale para curso, MBA, vale para o trabalho, tá? Então, 5 minutos antes, nossa produção aí, Dr. Wagner, vai liberar o acesso, né, o link. Então, você que está aí na Digital Edu no YouTube, passa para digitaledu.com.br, plataforma. Eu já estou vendo que a gente já está saindo e está entrando na plataforma. E a gente, né, faz essa geração desse certificado. Segundo, você tem a fotogaleria, né, a galeria de fotos, que você pode tirar uma foto sua com o frame, né, a borda de qualquer programa que tem aqui. Então é legal para você divulgar nas redes sociais. Tá? Por exemplo, Sabadão o Pipocagem está interessante porque eu botei uma logo nova. Então o nosso amigo Wagner já até colocou aí, tá? Sabadão o Pipocagem, que legal, né? E o terceiro, que é um benefício bem bacana, é doação. Tá? Tem uma área aqui, uma opção falando doação. Eu quero doar no programa aqui, Sabadão o Pipocagem. Beleza? Então vamos voltar aqui para nossa priorização, né? Confiabilidade e segurança. Que legal, né? Economia é um outro valor. Tempo, dinheiro e esforço. O que quer dizer isso? Muitos produtos agregam valor associado aos usuários a economizar algo valioso. Isso pode ser dinheiro, preços mais baixos, descontos, tempo, tarefas mais rápidas ou esforço físico-mental. Tá? E isso é interessante, que eu acho que esse valor ele vem sempre associado. Quando você fala em valor para o usuário, as pessoas sempre falam em tempo, dinheiro e esforço. Então, esse é o primeiro item quando a gente fala sobre valor. Né? E exemplo disso é um comparador de preços, um serviço de streaming que elimina a necessidade de comprar filmes, um aplicativo de navegação que evita o trânsito. Cara, e como é que ele é percebido, né, pelo usuário? Isso me faz economizar dinheiro, não perco mais tempo com isso, é menos estresse, entendeu? O feedback E é importante a gente estar falando sobre valor. Quando a gente prioriza o backlog, a gente prioriza o backlog, né, voltado para o valor, o que gera valor para o usuário. Por isso que eu quis dar essa introdução um pouco maior,
para justamente a gente. Porque na maioria das apresentações, as pessoas falam assim: ah, não, porque tem que gerar valor, tem que gerar valor, valor, né? Até o VMO, o VMO, né? Ele está vendo valor. Tá? Qual o valor que eu estou agregando? Eu estou entregando o projeto, né? No tempo, no valor e no escopo, né? No valor que eu digo no gasto, né? E no escopo, na tríade. Tô. Mas isso está gerando valor? Está gerando valor realmente? Eu estou terminando, mas. Então, uma das preocupações do, da, do VMO é justamente isso. Eu estou gerando valor para o meu cliente? Então, por isso que eu quis estender essa introdução falando só de valor, tá? Eu acho que esse é o último. Não, conveniência e acessibilidade. Também é legal isso, ó. Conveniência. Tornar algo mais acessível, disponível, cômodo. É um forte gerador de valor. Isso pode ser acessibilidade de diversos dispositivos a qualquer hora, em qualquer lugar. É interessante isso, eu lembro muito bem, há muito tempo atrás. Gente, tem mais de 30 anos. Eu me lembro que eu saí daqui do Rio de Janeiro, fui para a região serrana, tá? Para Friburgo, Nova Friburgo. Há 30 e mais de 30 anos, foi há 34 anos atrás, ou há 35 anos atrás. Nessa época, a gente recebia ticket de restaurante, nesses vale alimentação, em papel, tá? Em papel. E há 30 e poucos anos atrás, já começava esse movimento de caixa eletrônico, tá? Para você sacar dinheiro na rua. E eu lembro muito bem que eu fui para Friburgo, falei assim, chegando lá, eu vou ter uma caixa eletrônica, eu não vou nem levar dinheiro. Chegando lá, eu vou pegar pouco dinheiro, né? E eu vou chegar lá e eu vou, né, arranjar um caixa eletrônico. Cara, na época não tinha, e olha que era Bradesco, hein? Há 34, 35 anos não tinha caixa eletrônica em Friburgo. Ou se tinha, era só uma, não me lembro. Sei que eu passei um aperto lá. Eu levei o dinheiro, acho que só paguei o hotel. Inclusive, foi a primeira vez que eu. Um hotel antigo lá em Nova Friburgo, em que o banheiro era comunitário. Só tinha um banheiro por corredor. Cara, eu nunca. Cara, estranhão, cara. Era um. Até eu vou ver esse hotel. Nem sei se existe, deve existir. Um hotel antigão lá. E era um banheiro no corredor para todo mundo. Cara, que coisa, né? Hoje em dia não é muito concebível isso, não. Antigamente era mais. Sabe por quê, gente? Antigamente tinha pinico, uma coisa chamada pinico, né? Que era um negócio de louça, né? Ou esqueci o nome do. Eu lembro disso que meu avô tinha. Meus avós usavam pinico. Há 60, 70 anos atrás, as pessoas usavam isso em casa. Botavam debaixo da cama. O pinico. Cara, como é que pode, cara? Higiene. Aí não tinha banheiro dentro de casa. Tinha que sair de casa. Cara, é impressionante como é que antigamente era, cara. Eu lembro que meu avô tinha um sítio no estado do Rio aqui, e lá não tinha um banheiro dentro de casa. O banheiro era fora da casa, porque não tinha encanamento. Não tinha era uma fossa, né? Então isso tinha que ser longe de casa, né? Você não tinha dentro de casa, colocar um, você não ia colocar um fosso, né? Dentro da tua casa. Então era fora de casa. Como é que pode, né? Tinha descarga. Impressionante, cara, como a evolução. Isso tem pouco tempo, hein? Pouco tempo. Então você vê como é que são as coisas, né? Inclusive já chegou até a galera da produção aqui, né? O Dr. Wagner chegou aí nos bastidores. Bom dia, Wagner, tudo bem? Mas a parada é o seguinte, então você vê como é que são as coisas, né? Como é que muda. E eu fico pensando, falei, caramba, eu passei por essa época. Eu sou um mutante digital, né? Como é que pode, né? Impressionante na época que não tinha celular, mas. Então vamos ver aqui, ó. Conveniência e acessibilidade. Tornar algo mais acessível, disponível, cômodo. É um forte gerador de valor. Isso pode ser acessibilidade de diversos dispositivos, isso é verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Exemplos, um aplicativo móvel que permite gerenciar contas de qualquer lugar. Um serviço de delivery que traz a comida até você. Uma plataforma de e-learning que oferece curso online, né, 24/7, o dia todo. Cara,
há muito tempo atrás isso era, cara, era assim, caramba. Eu lembro muito bem, na década de 80, não tinha ainda o PC ainda, popular, o personal computer, não tinha ainda, tá? Era tudo experimento, não tinha mouse, não tinha Windows, tá? Então, era uma situação bem diferente, eu não tinha noção do que era. E eu lembro muito bem numa reunião, eu já falei algumas vezes aí, numa palestra, o cara chegou assim e falou assim: olha, gente, daqui a um tempo nós teremos os PCs, né, o personal computer, cada um na sua mesa de trabalho. E eu duvidei disso. Eu duvidei. Falei, não acredito, cara. Não vai ter, não vai ter, não. Por quê? Antigamente, na área de TI, né, na área de informática, eu já falei isso, não sei se eu já falei aqui, tá? Mas eu era programador, não tinha esse nome de desenvolvedor, era programador. A gente programava no papel primeiro, tinha umas folhas, né? Eu nunca fui assim muito do COBOL, né? Mas era uma folha em que você escrevia o código ali, fazia o chinesinho, você testava ali na mão como é que são as coisas. Não tinha tudo já pronto. Você tinha que fazer, contar página, contar cabeçalho, rodapé, tudo isso tinha que ter. Tinha uma tarefa muito difícil que eu achava muito louca, era o balance line. É você ter dois arquivos diferentes, dois arquivos, né? E você tem que fazer com ele um só. Então, como é que a gente fazia isso? Você lia um arquivo, ó, fita, né? Você lia um arquivo, ordenava ele. Lia o segundo arquivo, ordenava. E depois você lia um e outro, e você ia criando o terceiro arquivo. Entendeu? Então chamava balance line. Era um balance line, era difícil, é chato de fazer pra caramba. Eu nunca fui um bom programador, né? Mas dava umas cacetadas lá. Então a gente fazia tudo isso no papel para depois ir no terminal burro da IBM, no caso, o Boris, o Unix, e você digitava o seu programa lá, né? Digitava tudo e você rodava ele, link editava, né? Compilava, ver se tinha erro e tudo. Cara, era uma confusão danada. Mas, voltando aqui, conveniência e acessibilidade. Como é que o usuário percebe isso? Isso que é legal. Posso fazer isso onde quiser, está sempre disponível e é tão prático. Viu, cara? Assim, eu tô dizendo, esse exemplo que eu dei de quando eu saí de. Viajei, né? Há 35 anos atrás, quando eu cheguei na região serrana aqui do Rio de Janeiro, Nova Friburgo, só tava com ticket de restaurante de papel e algum dinheiro. Eu chegando lá, falei, vai ter caixa eletrônica lá para eu tirar, sacar dinheiro. Cara, eu acho que não tinha, se tinha, tava quebrado, não sei qual era o esquema, não funcionava na época que a gente foi, não sei, cara, sei que foi um perrengue danado, né? E hoje em dia você vê, o próprio celular a gente faz tudo, cara, ainda mais para quem viaja para fora do Brasil, cara. Cara, impressionante isso. Quem diria que a gente fora do Brasil ia ter sua conta, não precisar levar dinheiro, muito, todo o dinheiro vivo, tá? E você fazer as transações de dinheiro tudo via celular, né? Tanto pagar como fazer a transferência do teu dinheiro real para dólar, euro, peso, será que for. Cara, isso aí, cara, para quem não vivenciou isso, quer dizer, na época que não tinha, hoje tá muito bom. Cara, é anti-estresse mesmo. Bem legal. Eu acho que esse aqui é o último valor. Deixa eu ver se é. Ah, não, ainda tem. Opa, eu tô meio que apressado. Eu tô vendo o time box aí, cara. O nosso já tem 29 minutos. Entretenimento, prazer e bem-estar. Também é um valor, tá? E é muito legal a gente fazer isso, falar sobre isso. Para produtos de consumo, especialmente o valor pode vir da diversão, do prazer e do bem-estar que proporcionam. Isso inclui jogos, mídias sociais, aplicativos, fitness, etc. É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque é verdade. Por exemplo, tem um aplicativo de aprender inglês, o Duolingo, né? Duolingo. Cara, era muito legal, gamificação, né? Você ganhava prêmio, estrelinha. Cara, isso é bacana, dá prazer tu aprender, né? Você aprende de um jeito, né? Não sei se é o melhor método, mas te chama atenção você ganhar estrelinha, você ganhar uma opção de coisa. E eu lembro que eu estava tentando estudar acho que é Open English. Eu não gostei muito não é a crítica assim, o produto é bom, mas eu não me adaptei ao Open English. Eu estava fazendo,
Não sei. Não é que o produto seja ruim, pelo contrário, é muito organizadinho aqui. Mas eu não me adaptei ao Open English. Não sei. Eu não sei se você está acostumado com a gamificação, aqueles pontinhos ali, aqueles coraçãozinhos. Era bem legal. Então, olha só. O que quer dizer isso aqui? Ó? Os exemplos. Um jogo viciante. Um feed de notícia personalizado que mostra conteúdo interessante. Um aplicativo de meditação que te ajuda a relaxar. Cara, isso tudo é valor. Como é que ele é percebido pelo usuário? Me diverte muito, é muito relaxante e me faz sentir bem. Interessante isso, né, cara? Como é que pode, né? São coisas, valores que a gente não. Às vezes muita gente não dá valor a esse valor, tá? Esse que eu falo, gente, e outra coisa que uma experiência que eu vivenciei é o seguinte, eu trabalhei não, não é trabalho. Eu simplesmente eu eu fui na eu fui ser mentor no Hackathon. Foi muito legal ser mentor no Hackathon. Aí o que acontece? As pessoas vieram falar, era sobre um produto na área industrial, né? Era uma solução para uma área industrial, né? Para a indústria. Isso era ligado a RH, a pessoa, não me lembro como é que era, não. Só sei que o problema apresentado por uma das equipes é o seguinte: Y, a gente vai fazer aqui um sistema para saúde da pessoa, para o empregado. Eu falei, é mesmo? É. Toda vez que o empregado entrar na empresa, ele vai botar a mão num totem, o totem vai ler, né, a temperatura dele, o nível de estresse e tudo, e vai informar se ele vai estar com febre, aí respira um negócio, está com gripe, alguma coisa assim, e vai ser legal pro funcionário, né? Aí eu me toquei, porque tinha um outro cara como mentor, e o cara era da indústria, aí ele falou assim mesmo, falou assim, poxa, mas olha só, às vezes, nem todo funcionário quer se expor, está com a saúde abalada, porque esse é um dado sensível, né? É um dado sensível isso. Às vezes o cara não quer saber, não quer ficar falando para todo mundo que tá com pressão alta, tá com febre, entendeu? Então, aí ele falou assim, olha, nem todo mundo quer expor, né, como é que está se sentindo. Então, fiquem de olho nisso, né, que de repente você acha que, não, tô abafando aqui que eu vou ajudar o funcionário, né? Ele não tá legal e vai mostrar que ele não tá legal. Esse foi um problema que aconteceu, tá? Mas, uma outra, olha quantos valores tem, eu ainda não falei ainda no método de priorização. Eu tô falando de valor, hein? Entendeu? Que é importante. Status, reconhecimento, conexão social. Em alguns contextos, o produto pode oferecer valor ao conferir status, reconhecimento social ou facilitar a conexão com outras pessoas. O exemplo disso é redes sociais que permitem compartilhar conquistas, plataformas de comunicação online e produtos de luxo. Isso é verdade. Porque, gente, esse valor é muito subjetivo, né, para cada pessoa, né? Para cada grupo de pessoas. Às vezes a pessoa gosta de um relógio, por exemplo, ultimamente, eu gosto muito de relógio, tá? Eu tenho acompanhado os influencers, né, que falam sobre relojoaria. Para ter uma ideia, cara, eles não gostam e não usam smartwatch, tá? Eu fiquei meio pasmo, porque falei, é mesmo? Eles não gostam do smartwatch. Eles gostam de relógio, né? Relógio ponteiro, relógio automático, relógio quartzo, mas eles não dão valor ao. Então é muito gozado que eu vejo muito os caras falando justamente sobre isso. Poucos falam sobre relógio smartwatch. Poucos. E quando fala mal. É até uma brincadeira assim. É melhor você vir com um Cássio, relógio Cássio, do que você vir com smartwatch, para quem gosta de relojoaria. Então você vê, é muito subjetivo, luxo. Por exemplo, tem pessoas que gostam de usar produtos com brilhos, dourados, prateados, né? Cheio de taxinhas e tudo, e outras pessoas não, gostam do simples, do lean. Tem pessoas que gostam do relógio grandão, tem pessoas que gostam do relógio pequeno.
Então, isso vai ter que entender muito da pessoa, tá? Por exemplo, eu gosto muito de moda, né? Não é que eu ando na moda, mas eu gosto de ver sobre moda. Por exemplo, uma coisa também que as pessoas falam muito, eu já tive e joguei fora há muito tempo atrás, foi o sapatênis. Cara, quem é ligado no mundo da moda, todo mundo condena o sapatênis, que não é um sapato e nem é um tênis. É um conjunto de duas coisas que não se combinam. Então, quem está ligado no mundo da moda sabe que sapatênis é uma, como é que se diz? Como é que se diz? Caramba, é uma coisa comum. Todo mundo sabe que sapatênis não é elegante, tá? Então, como é que ele é percebido pelo usuário? Como é percebido pelo usuário? Me ajuda a me conectar com amigos, sinto-me parte de algo, isso reflete quem eu sou. Legal isso, né? E interessante que. E é verdade, cara. Você estampar, a camisa estampada, né? Com logomarca, a Jailbeer, eu me identifico a beça com essa. Tem um pão que eu não vejo eles, tá? E não tem um pão que não tem. Um dos primeiros, né? A minha camisa aqui, um dos primeiros eventos de agilidade que eu fui, é muito legal a Jailbeer, muito bacana. Inclusive, eu vou dar um abraço, Zé Neto, um dos caras responsáveis pelo Agile Brasil, Agile Brasil, Agile Beer. Tá, é bem legal isso. Então tá, eu acho que esse é o último, se não me engano, acho que é o último, tá? Isso. Agora vamos entrar no assunto. Demorei pra caramba, mas é importante falar sobre isso. O que é valor? Então, olha só, ao priorizar um backlog, é fundamental considerar qual desses valores uma funcionalidade específica entrega, o quão importante ela é para o seu público-alvo, tá? Então, preste atenção nisso. Quando você prioriza um backlog, você tem que entender quais são os valores dessa funcionalidade, tá? Para o cliente. Por isso que eu demorei mais falando sobre os valores. Porque não adianta você não conhecer os valores e você quer priorizar o backlog. Você não conhece os valores, tá? Por isso que eu quis colocar primeiro isso. Aí, muitas vezes, o item de backlog pode entregar múltiplos tipos de valor. E entender essa complexidade ajuda a tomar decisões de priorização mais acertadas. É porque, de repente, você vai escolher uma feature para implementar, de repente, essa funcionalidade, né, ela vai atender vários valores do cliente. Isso é sensacional, né? Então, vamos aqui mais. Como vamos fazer essa priorização? Essa é a pergunta. Como a gente prioriza? Inclusive, recentemente pediram para falar sobre isso. Depois que você faz o discovery usando o Inception, que for, você gera uma massa ali das maiores funcionalidades que tem, né? Mas como é que eu vou priorizar isso? E eu vou dizer para vocês. Ó. Antes de mergulhar nas técnicas de priorização, é importante lembrar que é um backlog. Né? Isso é importante, sim. É uma lista dinâmica de tudo que você precisa ser feito em um projeto. Ele inclui funcionalidades, melhorias, correções de bugs e tarefas técnicas, tá? Então, a ideia é justamente essa. Então, eu vou falar de uma técnica, tá? A técnica Moscou, que é bem simples, tá, gente? A técnica é bem simples. Por isso que eu dei ênfase no valor, porque a técnica é muito simples. Então, vamos aqui. O que é técnica Moscou? Para quem nunca ouviu falar, tá? Para você fazer a priorização no backlog, você pode usar N, né, ferramentas, métodos e técnicas. Eu escolhi essa porque essa eu achei simples, tá? Mas tem outras também que são bem legais e durante aí o ano, né? O que eu aqui na Digital Edu, né? Eu posso né, falar mais sobre elas. Mas hoje é uma técnica muito simples, que é essa técnica Moscou. O que ela quer dizer com isso? Tá? O acrônimo Moscou não possui uma tradução direta para o português, no sentido de formar palavras com significado equivalente. Ele é um mnemônico em inglês, onde cada letra representa uma categoria de prioridade. M de must have, deve ter. S de should have.
deveria ter. C, could have, poderia ter. E W, want to have, não terá ou não terá nessa versão. Então você vê que essa ordem de priorização é interessante, você junta todo mundo, no final do como é que faz. Nossa, é fogo, né? Se falar do jeito que eu tô aqui, não é gripado, é alergia, eu acho. Esse tempo meio doido, tomei um banho muito quente. A coisa ficou mais ou menos dessa forma. Mas vamos embora aí. Para é o seguinte, ó. Então é o que deve ter, o que deveria ter, o que poderia ter e o que não terá agora ou terá não terá nessa versão. Tá? Então vamos aí os exemplos, a explicação de cada um, os exemplos. Viu como é que é legal? É simples esse método, é muito simples. Mas vamos embora aí, cada um. Must have, deve ter. Essenciais para a funcionalidade do produto ou para atender os requisitos mínimos. Sem eles, o produto não pode ser lançado ou não agregar valor. Eu vou botar sempre o exemplo do desenvolvimento de um aplicativo de compras online, que é uma coisa que todo mundo conhece. Né? Aplicativo de compras online. Então, por exemplo, tem que ter, deve ter, cadastro e login do usuário. Essencial para que as pessoas possam usar o aplicativo. Perfeito. Listagem de produtos com imagem e preço, claro, tem que ter. Deve ter. Sem isso, não há como o cara comprar, né? Carrinho de compras, onde os itens são armazenados antes da finalização. Perfeito, tem que ter isso. Checkout básico, pagamento e endereço de entrega. Se a capacidade de pagar e informar onde entregar, a compra não se concretiza. E o sistema de busca simples. Cara, encontrar produtos. Eu tenho que encontrar. Então, dentro do aplicativo de compras online, a gente deve priorizar, né? Deve ter isso. Tem que ter isso. Senão, não é aplicativo de compras, né? O que é interessante é que a gente tem que estar sempre de olho nisso, porque às vezes as pessoas elas se preocupam com outras coisas e esquecem de outras. Tá? Mais um aqui, ó. Should have. Deveria ter. Importantes, mas não cruciais. O produto pode funcionar sem eles no início, mas eles agregam um valor significativo. Então, olha só, deveria ter, agregar valor significativo. Vou no mesmo exemplo de desenvolvimento de um aplicativo de compras. Gente, você que está aqui na Digital Edu, no YouTube da Digital Edu, migra para digitaledu.com.br, que você vai ganhar um certificado de participação que vale para a PDU. Fora isso, você tem uma fotogaleria, você pode tirar uma foto sua e colocar a moldura aqui do Sabadão Pipoca Ágil ou de outro programa que tiver, vai ficar guardado aqui, ou você pode baixar na sua máquina. E você pode ajudar bastante a gente fazendo uma doação. Tem uma área lá chamada opção. Você quer doar? Quer a doação? Sei lá, acesse e faz a doação pra gente. Tá legal? Aproveita aí que tá esse sábado maravilhoso dessa microférias, né? De Corpus Christi. Então vamos aqui, deveria ter, nesse mesmo aplicativo de compras online, deveria ter avaliações e comentários de produtos. Claro, ele agrega confiança e ajuda na decisão de compras. Se você está avaliando bem ou está avaliando mal, você compra ou não compra, né? Histórico de pedidos do usuário, para que o usuário possa consultar suas compras anteriores. Isso é muito importante. No grande site aí de compras, a Amazon, rola muito isso. Tem uma história de compras, por exemplo, suplementação alimentar aqui, né? Para o treino. Cara, eles estão sempre. Eu sempre revejo e fico assim, caramba, eu tenho que comprar creatina, eu tenho que comprar um whey protein, essas coisas todas, né? Legal, né? Outro também é a notificação de status do pedido enviado. Melhora a experiência, mas o usuário pode verificar manualmente, tá? Isso é bacana a gente ter, tá? Deveria ter, para a gente justamente fazer com que o pedido, ele saiba onde é que está o pedido, né? E por último, filtro de produtos por preço, categoria, facilita a navegação, mas a busca simples já existe, entendeu? Então, é legal que o pessoal de simulação de projetos ágeis comece com coisa simples, depois incremente, tá, gente? O MVP é o que ele falou ali. É busca simples. Depois é que você vai complicar
fazendo incremento. Tá legal? E vamos aqui mais um item. Could have. Poderia ter. Desejáveis, mas com menor impacto. São bons de ter, mas podem ser adiados sem grande prejuízo. Do mesmo exemplo, do desenvolvimento de aplicativo de compras, lista de desejos, wishlist, recurso bom de ter para salvar produtos para depois você comprar, né? A lista de desejos, né? Aí você marca lá e mês que vem eu compro. Recomendações personalizadas de produtos, baseado no histórico de compras ou navegação. Legal, né? Isso na Amazon tem muito isso, né? Você navegou por isso aqui, você viu isso aí. Você quer comprar? Sugestão legal, né? E o último, chat suporte ao vivo. Oferece assistência imediata, mas o contato via e-mail pode ser um show de have. Tá legal? Então é interessante que esse tipo de priorização é ótimo, cara, para a gente ver o que a gente pode fazer primeiro que vai gerar mais valor, tá? E por último, want to have. Não terá ou não terá nessa versão. Itens que não serão implementados nessa versão ou que foram descartados. Por exemplo, esse sistema de desenvolvimento de software compra online. Integração com realidade aumentada. Experimente o produto na sua casa. Essa ainda é meio bobagem agora. Tecnologia interessante, mas muito complexa para a primeira versão. Perfeito. Programa de fidelidade prontos. Pode ser implementado em versões futuras. É verdade. Entendeu? Então, o que acontece é justamente isso. É que as pessoas, elas têm que dar uma olhada direitinho, né, nessa tipo de método de papelização que é excelente, né? Vamos ver aqui, estamos chegando no final. Como aplicar isso? Tá? E falar nisso, deixa eu ver como é que está o tempo. É isso aí, gente. Wagner, já pode colocar aí o link. Gente, você que não está aqui na plataforma, né? O Wagner vai colocar agora. Tá? Obrigado, Wagner. Valeu, muito obrigado. A gente vai ter 5 minutinhos, né? E a gente, nesses 5 minutinhos, vai colocar o link, a produção, né? O Wagner vai colocar o link para a gente, justamente, para quem tiver a fim de receber o seu certificado. Você que está chegando agora, que está no YouTube do Digital Edu, vem para a plataforma Digital Edu, que agora vai rolar o link, tá? O link do certificado. Tá legal? E aproveita, faz a fotogaleria, faz uma doação para a gente, cara. É muito importante isso. Tá? Então, como é que eu vou aplicar aí? É simples. Reúna as partes interessadas e discuta a importância de cada item para classificar. Tá? E comece sempre com must have. Tá? Deve ter, que é o mais importante de tudo. Tá legal, gente? Deixa eu ver aqui para complementar. A técnica Moscou realmente é crítico para entregar valor na primeira iteração ou versão do produto ou projeto, deixando funcionalidades menos urgentes para fases posteriores. É uma ótima maneira de garantir que o MVP, né, o produto mínimo viável, seja de fato viável e valioso. Cara, é muito legal isso. Por isso que eu falo, cara, galera de simulação de projetos ágeis, fique olhando isso. A técnica Moscou é muito simples, é fácil de fazer e ela adianta muito para o MVP, cara. MVP é muito bacana. Então, chegamos ao fim aqui. Muito obrigado pela essa apresentação. Tá? Eu vou até... Deixa eu tirar aqui para aparecer meu rosto, né? Então é isso, gente. É bem simples. Tá? Você vê até que ela mostrou. Eu quis dar ênfase no início. O valor. O que é valor para o cliente? O que é valor para o take and hold? Não adianta eu priorizar, mas não conhecer os valores. Tá? E é interessante que, quando a gente fala sobre valores, é uma coisa muito bacana, porque quando a gente está desenvolvendo um aplicativo, só qualquer coisa que é para ser o usuário, a gente vai fazer um merchan aqui, hein, o Wagner? Merchan aí para a gente. Gente, olha só, a gente está falando de desenvolvimento de qualquer coisa, tem aqui, ó, Jornada da Inovação, de inovação, da Brasport, tá? Eu escrevi um capítulo aqui,
É bem legal porque o capítulo que eu escrevi, ele falou sobre MVP, justamente POC e MVP, tá? Então, é interessante você ter esse pessoal aqui, ó. Quem tiver afim de saber sobre inovação, tá aqui. Mas eu também tenho mais, né? Mais livros. Eu estou aqui recebendo mensagem, né? Telepática para você aqui na canal, na plataforma Edu Digital. Não, Digital Edu, que Edu Digital? Digital Edu. Pinta lá também no Pipoca Rádio, tem muita coisa bacana. São mais de 1000 vídeos, você troça dessa. Meu último livro, Inteligência Artificial, a Cris Valente, né? Ela é co-host aqui agora no Pipoca Rádio, né? É muito gozado. Ela quer falar sobre VMO, acho. Vamos embora, a gente fala sobre VMO aí. Aqui, Inteligência Artificial, muito legal, muito bacana. Eu também escrevi junto com ela um capítulo. Aqui também tem, ó, fui curador, Jornada Ágil Além da TI. Eu convidei uma galera aqui para falar sobre agilidade fora da TI. Bem legal. Outra coisa também, ó, Jornada da Transição para Agilidade. Fiz parte desse. Também tem outros livros que eu fiz parte, depois eu me toquei. Eu estou em outros livros por conta do Pipoca Ágil, né? O Pipoca Ágil fez os podcasts, tá? Então meu nome é citado. Os livros não estão aqui, tá? A minha foto, mas esse tá. Foi até um erro assim, né? Das pessoas não ter colocado a minha foto. E meu primeiro livro que eu escrevi, justamente Jornada Colaborativa, né? Eu falei sobre gratidão. É muito bacana, muito legal. Então tá dado o recado aí, né? Eu não sei se já passaram 5 minutos. Mas é isso aí. E aí, tem algum recado especial aí, produção, Wagner? Tem alguma coisa especial que você queira? Tá tudo tranquilo? Porque o meu recado já foi dado aqui. Tá? Porque ele já está dando até o sinal que tá tudo ok. Então é isso, gente. Semana que vem, eu vou ver se eu trago essa galera aí do Simulação de Projetos Ágeis, que ia ser essa semana, mas não puderam, porque é feriado, né? Sabe como é que é? E aí eu vou ver se eu trago semana que vem a galera, né, do Simulação de Projetos Ágeis para contar a história aqui de como é o projeto, como é que está sendo. Beleza, então, gente? Então tá, vou botar o banner aqui de despedida. Já se encerrou o prazo aí para você, né, fazer pedir, né, o certificado de hoje. E eu vou mandar a brasa aqui para a gente fechar esse dia maravilhoso, esse sábado maravilhoso. São 9h53 do sábado, bem legal. Aqui no Rio de Janeiro, deixa eu ver quanto graus está. 23 graus, está mais quente hoje. Mas começou o inverno. Tá legal, gente? Então vamos que vamos. Tchau, tchau para vocês. Fui!